Obrigado. Abra sua Bíblia lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Só mais um pouquinho só, Fábio. Pouquinha coisa só para eu não ficar grudado aqui fazendo favor, tá? O volume, né? Obrigado, viu? Isso, que aí eu não preciso grudado aí, tá? Obrigado. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Ore por isso, nós temos trabalhado com afinco, com dedicação para fazer com que, não só remotamente, mas presencialmente, a palavra chegue aos nossos corações, é o mínimo, né? Não há colheita se não houver plantação, tem que plantar, tá? Então, ore por isso, há um esforço, há pessoas envolvidas, né? Clamamos a Deus para que cada dia mais tenhamos as melhores condições dadas pelo próprio Deus, para que a palavra chegue aos filhos dele e à igreja dele que se reúnem nesse lugar. E você é muito bem-vindo que está nos visitando também, tá bom? Primeira carta de Pedro, verso 1. Primeira carta de Pedro, verso 13, que foi onde nós, fruto da nossa reflexão semana passada, nós vamos continuar. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Muito bem, vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra, muito bom ouvir aquilo que vem dos céus, aquilo que traz norte, ilumina a nossa vida em meio a uma escuridão, em meio a circunstâncias inquietantes, em meio a circunstâncias para o seu povo, muitas vezes opressivas e opressoras. Dá-nos da tua graça, Deus, para sabermos viver de maneira adequada, não só pensando no sofrimento, mas mais do que isso, nos benefícios que já nos foram doados, em certa medida, para que as nossas reações sejam adequadas a tudo aquilo que temos recebido da tua parte. Seja conosco na nossa reflexão, cada um aqui presente, fisicamente e remotamente, para que a tua graça e a tua bondade transforme o nosso coração e nos faça mais parecidos contigo. É a nossa oração e o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos pensando sobre como lidar com o sofrimento. A carta de Pedro é uma carta que fala eminentemente de sofrimento. Sofrimento a tal ponto que as pessoas que estudam a carta de maneira cabal, talvez alguns dos livros que para você sejam mais conhecidos sejam o livro de Salmos, o livro de Provérbios, a literatura de sabedoria, alguns dos evangelhos. Se você estudar um pouco, você vai saber que um dos documentos mais conhecidos nas igrejas, nos lugares em que geograficamente são hostis abertamente à prática do cristianismo, a abertura de coração dos filhos de Deus, de maneira pública e clara, se conduzirem na presença do Senhor, são nestes lugares em que a carta ou as cartas de Pedro são mais queridas e conhecidas. Tal é a ênfase e a fala que a carta de Pedro traz para os ouvintes atuais como reflexo do que trouxe para os ouvintes na época de um momento e um movimento de hostilidade em relação à igreja. A tal ponto que, quando ele fala que somos, por exemplo, forasteiros, e tantos outros termos que ele se utiliza aqui, é uma demonstração não só teológica, para demonstrar que há uma peregrinação da nossa parte diante de Deus, mas eles demonstram que existem direitos que estão sendo absolutamente ignorados, menosprezados. Direitos públicos, direitos sociais. Não é só uma questão de percepção particular, mas é uma questão de sofrimento coletivo, sofrimento no ambiente onde as pessoas naquele momento viviam. Então, se somos essas pessoas que
querem saber como trazer de volta aos primeiros, os filhos de Deus, os direitos e os verdadeiros direitos de como viver e se portar em meio do sofrimento. A carta de Pedro certamente é um bom lugar para começarmos. Nós vimos no verso 13, quando ele fala a expressão por isso, que ele de cara já demonstra para todos nós que existe, ao mesmo tempo, existe ônus e bônus. Ou se nós quisermos colocar de outra maneira, existe bônus e ônus. O bônus daquilo que ele acabou de se referir, porque ele diz, entre os benefícios recebidos da parte da igreja, o benefício da eleição, ele coloca lá no verso 2, o benefício da regeneração, ele coloca lá que Deus nos regenerou no verso 3, o benefício da premiação, que existe uma determinada quantidade de prêmios, de tesouros que Deus está reservando para entregar pessoalmente à sua igreja, o benefício da preservação, dita no verso 5, onde Deus segura não somente aqueles tesouros, mas ele também segura aqueles que serão alvos e receptores desse tesouro, a purificação à luz de sofrimentos, ainda que por breve tempo, ainda que haja uma metodologia divina, uma pedagogia celestial para produzir um determinado caráter na sua igreja, a exultação, diz o verso 8. Fantástico, um texto que é absolutamente precisa ser alvo da nossa reflexão em particular, onde ele chega a dizer de uma alegria sem palavras. As roupagens dos conceitos, a roupagem das experiências, a roupagem daquilo que vivenciamos e queremos transmitir a outras pessoas, se dá por intermédio da linguagem, uma linguagem, no caso do ser humano, verbal, uma linguagem onde ela é recheada por intermédio de verbos, substantivos, preposições e advérbios, para justamente à luz de um pensamento organizado conseguir transferir a outras pessoas aquilo que nós somos alvos dessas experiências, dessas coisas que experimentamos de benefícios da parte de Deus. Mas ele chega ao ponto de dizer no verso 8 que existe uma alegria sem palavras, cheia de glória, indizível, que nós não vimos, mas acreditamos e vemos a Jesus Cristo pela fé. Enfim, é alvo da reflexão, é outro benefício da parte de Deus para com a sua igreja, um benefício que remonta à experiência, um benefício que supera a capacidade humana de verbalização destas experiências vividas, porque não há linguagem que seja cabal o suficiente para demonstrar, através das palavras, o sentimento de satisfação e alegria destes que vivem a expectativa e a alegria de colocar o seu coração na presença de Deus. É muito superior à experiência. É uma alegria indizível e cheia de glória. São benefícios. E, por fim, o benefício da exultação, mas o benefício da revelação. E aí sim, o verso 11, há tantos benefícios, das quais não foram alvos da nossa meditação, mas eu estou mostrando a cada um dos irmãos para demonstrar, no verso 11, investigando atentamente qual a ocasião ou as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que estava nos profetas profetizando de antemão, os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que o seguiriam. Isso aqui já é dito lá de trás. E a igreja, então, é beneficiada, porque ela não é pega de surpresa. Por isso, Pedro vai dizer adiante que a gente não deve estranhar o fogo ardente que surge no meio de vós. Vai ser alvo da nossa reflexão, ele tem um determinado objetivo, mas isso não deve ser uma surpresa, porque já foi alvo de predições anteriores na história. E é nesse ponto, falando destes benefícios todos, que no verso 13 ele começa a expressão dizendo por isso, e nós já vimos, apenas para demonstrar que não existe nenhuma possibilidade de obtermos bônus sem com ele virem ônus.
Não existe nenhuma possibilidade de experimentarmos liberdade sem com ela vir junto a responsabilidade. São faces da mesma moeda. Obrigatoriamente, todos nós experimentamos isso. O que significa que é justo que como é que nós lidamos com o sofrimento? A primeira coisa clara é entendendo que ônus e bônus andam juntas. Eles são impossíveis de serem descolados. Segunda coisa, nós vimos já isso lá, só estou dando um F5 aqui, com preparação, cingindo o vosso entendimento, todos os detalhes eu já falei a vez passada, com moderação, sobriedade, ele fala na própria carta durante 3 vezes sobre essa moderação, eu já expliquei isso lá, e sobre expectação no verso ainda 13, quando ele diz esperar inteiramente na graça, blá 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 blá. Nós já fomos alvos da nossa reflexão isso aqui, ok? Então, ônus e bônus, preparação, moderação, expectação são as maneiras iniciais pelas quais nós lidamos com o sofrimento. Mas, mais do que isso, ele começa agora no verso 14, continuando o pensamento, dizendo como é que nós lidamos com o sofrimento. Não é apenas com ônus e bônus, preparação, moderação e expectação, mas também com obediência. Diz o verso 14, como filhos da obediência. Uma obediência que já foi mencionada anteriormente no verso 2, quando, do capítulo 1, ele disse que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus e Pai, em santificação do Espírito para a obediência. Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus e Pai, em santificação do Espírito para a obediência. A eleição tem um objetivo. O objetivo da eleição é fazer com que cada um de nós saia do âmbito da desobediência e passe para o âmbito da obediência. Por que ele fala isso? É impressionante porque existem benefícios da obediência em meio tem uma palavra aqui que eu já vou lembrar, cerceamentos. Benefícios da obediência em meio aos cerceamentos sociais e pessoais. Ele diz, olha, nós somos eleitos para isso. Capítulo 2 adiante, aliás, capítulo 1, verso 22, ele vai dizer, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Uma eleição que foi para a obediência e que quando ela se historiciza, ela traz para aquele que a pratica purificação da alma. Significa que a nossa alma está suja. Significa que existem 2 conceitos de santidade, que o primeiro conceito de santidade é a santidade de localização e o segundo conceito de santidade é a santidade interna. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império do Filho do seu amor. Tira de um lugar e põe em outro. Desse jeito nós somos santos, do mesmo jeito que vasos e utensílios no Antigo Testamento eram santos. Não há ética em objetos inanimados, no entanto, a Escritura aponta a cada um deles como desfrutando de um lugar de santificação, separados para determinado objetivo. Deus elegeu a sua igreja e colocou ela em um determinado lugar, uma nova localização, uma nova posição, onde ela desfruta deste lugar de uma santificação posicional, uma santificação geográfica, mas que ao mesmo tempo exige destes que têm um novo lugar, agora uma santificação interna. Não misture as duas coisas. Estas pessoas que posicionalmente se encontram nesse lugar, elas vêm misturadas com um monte de coisa, com o pecado enlameado em seu coração. Ainda existe sujeira na vida de todos nós, que ele diz no capítulo 1, verso 22, que por intermédio da nossa obediência, nós purificamos a nossa alma. Nós lavamos o nosso interior. É assim que lidar em meio a uma angústia e a um cerceamento social e coletivo diante dos cristãos, onde a hostilidade se estabelece e a igreja acha que por alguma razão, à luz desta hostilidade social, nós encontraríamos um fundamento forte o suficiente para justificarmos diante de Deus a continuidade de cada um de nós daquele lugar que nós saímos e que Deus morreu por nós para nos tirar de lá.
Nós queremos ainda viver aqui no meio da sujeira. Por quê? Porque afinal de contas o mundo está sujo, o mundo está de cabeça para baixo, o mundo quebrou, o mundo está quebrado já faz tempo e eu não vou mudar o mundo inteiro, não vai mesmo. Aliás, diz a Bíblia, bom, enfim, né, que antes da vinda de Jesus Cristo a situação vai estar bem ruim. É óbvio que eu estou assumindo uma postura aqui, né? Mas antes da vinda de Jesus Cristo vai estar bem ruim, vai estar... Então, onde é que nós vamos ver a degeneração das coisas antes que Cristo venha? É óbvio que é no meio da advocacia. É tão simples isso. Porque os direitos serão tirados, os direitos serão pervertidos. Para você que é advogado, bem-vindo ao mundo real, porque esse é um lugar de tensão, esse é um lugar de absoluta dificuldade. Onde as pessoas tentarão justificar neste lugar práticas onde Deus diz, mas eu tirei vocês de lá. E aí as pessoas dirão, nessas circunstâncias onde elas poderiam perder a vida, dizendo, mas afinal de contas, ao nosso redor o mundo está quebrado. E está mesmo. O problema é que, segundo Pedro, ele não está olhando para essa vida. Ele está olhando para uma outra vida. Dizendo, à luz dos benefícios que acabamos de mencionar, que são vários, eleição, regeneração, preservação, presentes da parte de Deus, fé, alegria indizível. São tantas coisas que Deus dá que Ele espera que à luz destas coisas, deste novo mundo, e não deste mundo quebrado, nós entendamos que agora, num lugar que Deus nos tirou e colocou no novo lugar, nós temos a necessidade de obedecermos, porque se entendermos a necessidade da obediência neste novo lugar, eu e você iremos experimentar a purificação da alma. Tem muita gente que não purifica a alma, embora Deus tenha colocado no novo lugar, porque tem dificuldade de entender a necessidade de obediência. A gente lida com problemas pessoais e sociais através da obediência. A primeira coisa que Deus espera de cada um de nós, certamente para lidar com o sofrimento, é a obediência. Segunda coisa que Ele espera, interessante que Ele diz, é que a gente se torne aquilo que nós não somos. Uma obediência que certamente se torna difícil à luz das paixões que anteriormente reinavam no nosso coração, e você sabe muito bem disso, que à luz de Romanos, Deus nos tirou do império das trevas, Deus tirou o domínio do pecado de sobre nós, mas Ele ainda se encontra presente, e este é o problema. O problema é que nós somos pessoas apaixonadas, ignorantemente falando, mas somos. Apaixonadas pelas coisas erradas, apaixonadas pelos objetos errados, colocando para fora aquilo que existe de interesse, interiormente falando, de maneira totalmente deturpada. E ele diz, então, agora nós devemos aprender a obediência, porque através dela nós experimentamos a purificação, mas ele diz também, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. A gente deve levar em consideração, segundo é santo, pode escrever na sua Bíblia, aquele que vos convocou. Eu gosto dessa expressão convocação, porque o chamamento é uma convocação. Paulo vai dizer que a gente deve andar de maneira digna pela qual todos nós somos convocados. O problema é que a gente não entende que o grau e o padrão de santificação e a seriedade envolvida nisso, dessa obediência, subjaz no caráter daquele de quem convoca. Você sabe disso. Qualquer lugar funciona assim, vocês aí do Exército sabem disso. Que quando o camarada chega e diz assim, general convocou, eu falei, quem que é o general? Vamos embora porque o fulano está chamando. Mas o que é? Sei lá o que é, mas ele chamou, é agora. Existe uma postura que se exige de maneira absolutamente imediata à luz do caráter daquele que está chamando, daquele que está convocando. Olha lá, o pai está chamando. Se o pai tem autoridade dentro da casa, mesmo não tendo, chamando, as pessoas deveriam ir. O que é ruim, certamente, porque envolve aí uma parte de denegrir a sua própria autoridade, como tem muitos pais que acontecem isso. Mas aqueles que andam em autoridade diante de Deus, quando Ele chama, vai atrás, porque é o pai que está chamando. O problema é que aquele que convoca,
A Bíblia diz que segundo é santo quem convocou. Então, o alvo da seriedade se encontra na identidade de Deus. Esquece o mundo à nossa volta, esquece a realidade quebrada que existe, da qual nós estamos inseridos, da qual nós seremos resgatados plenamente, mas que ainda precisamos viver neste lugar como verdadeiras sementes plantadas por Deus neste lugar, evangelizando, levando a palavra de Deus adiante, aguardando que Deus, na sua soberania, complete o número dos eleitos. Até lá, eu e você precisamos obedecer por única e exclusivamente pela razão da identidade de Deus. O caráter dele é santo. Então, se quem convocou tem absoluta santidade e nenhuma mancha, quando ele chama e diz obedeça, é na hora, porque o padrão é ele e não somos nós. Como é que lida com o sofrimento? Não é olhando para o sofrimento, é olhando por aquele que nos guia por intermédio deste sofrimento. Deus, irmãos. Ele vai dizer isso. Aliás, no verso 17, que eu tenho insistido, por onde eu passo, não é que não, tá, gente? É por onde eu passo, porque eu estou no mesmo barco. Ele diz no verso 17, a gente se engana. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Na boa, eu posso usar essa, você aplica do jeito que você quiser, mas o STF nosso aqui não é brincadeira, não. Aqui a conversa é diferente. Porque ele diz que o nosso Pai é juiz. Não é juiz de nós, é juiz do mundo. E engraçado que ele está falando isso para um povo que está sofrendo. Não parece que é desconectado? É por quê? Porque eu e você queremos achar razões para vivermos debaixo das paixões da ignorância. E olhamos para os sentimentos internos, olhamos para o mundo quebrado e esquecemos de olhar para o juiz que determina e julga o mundo interno e o mundo quebrado. Então, eu e você precisamos aprender a cada dia mais a buscar, em meio a circunstâncias tenebrosas, dentro de nós ou fora de nós, e eu não estou falando nada de psicologia, porque lá na carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que na hora de experimentarmos da ceia, todos nós deveríamos fazer um autoexame. Gálatas capítulo 6, verso 1, ele vai dizer que toda vez que nós pegarmos alguém, eventualmente, numa surpresa, caído, nós precisamos corrigir com espírito de brandura e cuide para que não seja você mesmo tentado. Como é que eu cuido para que eu mesmo não seja tentado? Cada pessoa que eu pego para aconselhar, eu tenho que fazer um autoexame para ver se eu não me encontro exatamente no mesmo lugar daquele quem eu aconselho. Tem nada a ver com psicologia, nem tinha nascido. E eu sou psicólogo e não tenho nem problema de falar disso. A gente tem que aprender que a obediência em tempos de crise, em circunstâncias tenebrosas, onde as trevas crescem sobre cada um de nós, onde a opressão se estabelece, e nessa circunstância a vida dessas pessoas estava em jogo, como se encontra em muitos dos nossos lugares, mas ainda não em nosso país, onde por causa da nossa relação pública com Deus, nós podemos certamente sermos levados à morte. E ele está dizendo, neste ambiente, parece que é um contrassenso, porque ele deveria trazer um tipo de consolo, um tipo de bênção, fica tranquilo, vai dar tudo certo, nós estamos juntos. Não tem isso. O jeito de lidar com o sofrimento, dentre tantas coisas que ele já disse anteriormente, é a luz da obediência e não das paixões, a luz do caráter daquele que vos chama, da seriedade daquele que vos chama. Olha para ele, vê se existe alguma coisa errada nele, presta atenção na identidade dele. Enquanto Deus não mudar a sua autoidentidade, eu e você não temos a razão forte o suficiente para gerirmos uma autoidentidade absolutamente que faz contraste com a autoidentidade de Deus. Eu e você precisamos olhar o caráter dele. Se é santo, aquele que convoca. E quando fala de convocação, todos nós levamos a sério, porque parece que tem um peso maior do que chama, fulano está te convocando. Foi, meu Deus do céu, eu até senti a lombada aqui, eu não fiz nada. A gente até diz, ó, seja lá o que falaram, não fui eu. Isso, porque convocação é diferente, bem diferente. Não existe a opção de dizer, não, você está sendo convocado. É engraçado aqueles que vão
são convocados pelo exército. É legal isso, né? O cara diz, eu não quero participar do exército. Você fala, não, pode deixar que eu vou marcar aqui. Você tem algum problema? Você precisa de alguma coisa a mais? Não? Quer um carro para te levar em casa? Não, eu vou anotar aqui porque você está liberado da convocação. É assim que funciona? Vai ver. Pois é, se quem nos chama na terra merece a nossa seriedade e respeito, não é à toa que Hebreus vai dizer que se a gente respeita ao nosso pai terreno, deveríamos ter muito mais respeito ao pai espiritual. Como é que lida? Lida com obediência, e aí minha palavra é para você que está apaixonado e ainda está olhando para as paixões lá atrás. Cuidado, larga essa paixão, irmão. Não fique igual o povo do deserto. Eita, as batatas e cebola. Esquece a batata e cebola. Tem coisa nova, tem vinho novo, tem comida nova, tem vida completamente diferente. Larga aquilo lá. Se ficar naquele jeito lá atrás, certamente nós nos portaremos como no tempo da nossa ignorância. É engraçado que tem gente que parece que é o cão que está voltando ao vômito. Aquele que põe a mão no arado e volta para trás não é digno do reino dos céus. Aquele que ama pai e mãe mais do que a mim, a Bíblia diz, não é digno de mim. A gente precisa entender que o único caminho que a gente acabou de cantar é para frente. É para o alvo. Não importa o mundo quebrado, por dentro ou por fora, é para frente. É a luz de obediência, a luz do caráter. Verso 15, tornai-vos santos vós mesmos. Graças a Deus que está isso, porque não é só Paulo que diz na carta de Gálatas, demonstrando que as coisas ruins e boas são uma semeadura. Aquele que semeia para a carne colherá a corrupção, quem semeia para o espírito, blá blá blá. Não é assim? O que me interessa é só demonstrar que a santidade é uma semeadura. E se existe uma semeadura, precisa existir um respeito pelo tempo. Mas não é só Paulo que diz isso. Pedro também está dizendo, torne-se aquilo que você não é. Porque nós ainda não somos aquilo que viremos a ser na terra e aquilo que viremos a ser no céu. Ainda existe uma gradação melhor. Tudo bem, eu geralmente faço uma piadinha, eu vou colocar seu nome, fica melhor assim, tá? Eu vou tirar o meu. Não, o pessoal fica falando que sou eu, né? Imagina, Jonas, se você olhar no espelho e dizer assim, dá para melhorar? Defende já falou assim, vixe, já até anotei um monte de coisa aqui, né? Dá para melhorar? Deus diz assim, e muito. Dá para melhorar muito. A gente já não é quem éramos. Podemos ser quem ainda não somos, mas certamente seremos aquilo que na terra jamais conseguiremos. Mas o ponto é, tornem-se o que vocês não são. Então, a minha pergunta é bem simples, para eu saber se eu me tornei o que eu não sou. Quando a gente olha na parábola do fermento, uma das coisas que existe na fermentação de um pão ou de um bolo é que você coloca, além do silêncio, existe o trabalho de fermentação, onde você coloca o fermento, põe a massa para descansar, e a massa que existe ali seria a massa do nosso coração, e deixa lá descansar e sai. Dali 3 minutos você diz, fulano, vai lá e vê se está fermentando. E aí ele volta e diz, olha lá que bonitinha, está fermentando. É assim que funciona? Não. Tem coisas, irmãos, que elas acontecem, mas elas acontecem tão num processo diferente daqueles ao qual nós estamos acostumados, que se olharmos para a nossa unha, a gente vai ficar até amanhã de manhã aqui, não vai ver ela crescer e ela cresceu. Se olhar no espelho, você não vai conseguir ficar até amanhã de manhã, não vai ver ele crescer e ele cresceu. Se olhar no ponteiro do relógio, o ponteiro maior, da hora, vai chegar amanhã de manhã, 8 horas da manhã. Obrigado, meu pastor auxiliar aqui. O mascarado. Obrigado. Pouca água é para falar pouco. Já estou terminando. Então, a ideia é que, literalmente, existem coisas acontecendo que elas não são lentas, elas têm um tempo próprio. E por causa do tempo próprio, nós
acabamos por menosprezar achando que não está acontecendo. Aí se já não deu conta, imagina o Jonas, deixa eu pegar no pé do Jonas hoje, né? Pode, né, Jonas? Imagina o cara chegar no espelho lá e tá tipo o Rastafari lá, assim, né? O negócio todo, como é que é, aqueles cabelão, assim. Imagina chegar lá no exército, assim, todo... Dá certo? Não? É o sonho de... Ai, é o sonho de consumo, né, rapaz? Oh, meu Deus do céu. Aí não pode crescer o cabelo, cresce bigode, vai tentando ver um Rastafari pela frente, assim, daí, né? Imagina, defende, né? É assim que funciona? Chegar lá, espera 5 dias, o cara olha, o que é isso, assim? Você tá... Deixa eu entender, assim, porque tá tão diferente. Então, todo dia a gente olha e não vê diferença. Acontece isso quando tem uma criança pequena em casa, e a gente anda com ela e a gente não percebe. De repente alguém chega e diz, nossa, fulano cresceu. Sabe quando a gente percebe que os nossos filhos estão crescendo? Quando a roupa não está dando, você tem que colar na Renner e comprar nova roupa lá. Aí gasta dinheiro, aí você fala, cresceu, né? Nem que seja para os lados, mas que cresceu, cresceu. Ai, ai. O ponto é que a gente precisa se tornar o que não é. Mas não se engane. Isso tem um tempo necessário, ninguém se torna o que não é da noite para o dia. Mas mais do que isso, é um tempo próprio, que precisa acontecer. Então, como é que você sabe se você já é aquilo que você ainda que você já é o que você não era? Como é que você sabe disso? Então, eu vou lançar o desafio aqui da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, para você que está nos ouvindo. Você vai sair essa semana e vai perguntar para alguém do seu trabalho, você vai perguntar a alguém que convive com você, você vai perguntar, o que é que você acha de mim? Eu sou uma pessoa melhor ou pior? Mas aguenta a resposta, tá? Se pergunta de verdade. Aí alguém vai perguntar assim, você quer que eu fale a verdade, né? Posso dizer o que eu estou pensando? O que você acha do meu cristianismo? O que você acha do meu caráter? Fala o que Jesus falou. Quem dizem os homens que eu sou? Aí você vai saber quem é que você está se tornando e não quem você acha que está se tornando. Porque nós lidamos com sofrimento quando a gente, no tempo adequado, vai se tornando aquilo que não é. Por fim, ele diz, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. É para a gente lidar com o sofrimento com obediência, é para a gente lidar com o sofrimento levando em consideração a identidade de Deus, é para a gente se tornar o que não é, mas é para a gente prestar atenção em todo o nosso procedimento e não em alguns da nossa preferência. Porque tem procedimentos que nós estamos acostumados, que nós estamos já habituados e nós fazemos com frequência. Sei lá, a única ilustração, talvez alguém possa me ajudar aí, a única ilustração que me vem à mente é quando você está fazendo musculação. Você faz lá, chega há 15 dias, você está fazendo aquilo ali, demorava no começo 1 hora, você faz em 20 minutos. Beleza, tô malhando. Aí o cara vai lá e troca o negócio. Aí no dia seguinte você fala, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, porque eu nem sabia que tinha músculo daquele jeito lá, porque dói tudo, dói até de pensar dói. Por quê? Porque nós precisamos aprender, não é ir na academia, nós precisamos aprender a mexer proporcionalmente no nosso corpo inteiro. O problema é que na vida cristã, nós estamos acostumados com determinadas circunstâncias. Como é que nós mexemos com circunstâncias das quais nós não estamos habituados? É simples. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Deus vai colocar pessoas, esse é o jeito de Deus trabalhar. Parábola de Lucas 13, ele diz, pega o machado e arranca fora esse negócio. Ele diz, não, senhor, espera mais um pouco. Espera porque eu vou escavar. Espera que eu vou colocar estrume, espera para que eu vou adubar. Se o senhor voltar depois e não tiver, pode arrancar fora. Então, aquele processo metafórico de escavar, de colocar estrume, de tirar do lugar, é literalmente fazer com que nós não cresçamos ou parecendo um crente avenca. No avenca não é sobrenome de ninguém, é daquela planta chamada avenca. Pensa numa planta chata, velho. Você põe ela no lugar, ela brota. Você fez assim, morre. Abriu a janela, morre. Jogou água demais, morre. Virou para um lado, morre. Trocou de vaso, morre. É do jeito dela. Ela colocou ali, não mexe na planta que ela vai morrer. Pois tem crente desse jeito. Você bota ele no lugar, ele até estranha quando ele chega na igreja. Agora não, né? Mas quando ele chega na igreja, ele diz, quem é que ousou sentar no meu banco? Faz 12 anos que eu sento naquele lugar.
Quem é a pessoa desavisada que chegou, vai chegando, já sentando do lado e cuspindo pela janela? Já, não é assim, não. Eu vou sentar nesse lugar. Faz uma experiência bem simples para saber se nós estamos prestando atenção em cada área da nossa vida. É uma pena que não dá para fazer essa experiência, geralmente eu faço ela. Você já tentou participar de um culto fisicamente presentes, sentando num lugar onde você nunca sentou? Cara, pensa num trem estranho. Você está acostumado, até o corpo já está acostumado a ficar de determinado jeito. Você senta de outro lado, aí senta um cidadão na sua frente e fala: ô cidadão, tem a igreja inteira para sentar, você sentou na minha frente, velho. Não tem outro lugar para você sentar, não. E aí a gente estranha. Se a gente sentar em lugares diferentes, você vai ver como é esquisito para nós sairmos do nosso lugar e da zona de conforto. Agora, você imagina uma situação que não traz tanta dor, Deus coloca fisicamente alguém do nosso lado e diz: não é desse jeito. Eu vou escavar, eu vou tirar você do seu lugar, eu vou colocar adubo, eu vou cortar aquilo que precisa ser cortado, eu vou colocar em outro vaso. E aí tem crente que parece avenca, que você toca, ai, você abre a janela, ui, você mexe, ai, não, irmão, não faz isso não. Aqui não tem crente avenca, não. Aqui tem urrá, né? Aqui o negócio aqui o negócio é diferente. Então, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, como é que Deus vai fazer isso? Nos tornando santo em todo o nosso procedimento. Talvez a gente lide com 3 pessoas e essas pessoas já estão acostumadas conosco e elas não falam mais. Elas já sabem onde a gente começa a ficar meio bravinho e aí ela vai tocar e aí a pessoa sai e não fala mais nada. Deus vai colocar pessoas, precisa de profetas no nosso meio. Precisa de gente corajosa no nosso meio para dizer: cara, na boa, toma vergonha na cara, não é desse jeito não. Você está errado. O caminho não é por aí. Por que você faz assim? Eu te conheço, te dei liberdade. Não deu, mas vou falar. Não deu, mas eu estou aqui, eu sou seu irmão. Não deu, mas eu não vou deixar você andar para o abismo. Por quê? Porque Deus, aquele que nos convocou, exige de cada um de nós que sejamos, não é somente santos, é santos em toda a nossa vida. Então, se existe algum lugar da nossa vida que ainda precise de correção, você escolhe. Ou Deus manda alguém com graça, com bondade, para fazer aquilo que Gálatas capítulo 6, verso 1 está escrito, que é: se você pega algum irmão em alguma eventual dificuldade, corrija-o com espírito de brandura. Seja brando, irmão. Vai corrigir alguém? Não vai dar tiro de canhão para matar mosquito. Seja brando. Isso. Mas, se nós não quisermos que Deus mande alguém para com brandura corrigir a vida de cada um de nós, você não se engane, ele faz isso de maneira imediata, sem nenhum uso de meios. Por quê? Porque aqueles que são seus filhos, ele diz: sede santo porque eu sou santo. Obviamente, ele está fazendo uma menção do texto de Levítico, onde ele diz: santificai-vos, porque eu sou o Deus que anda no meio de vocês, mas santifique, porque eu vou santificar a vida de vocês. Então, são alguns princípios claros para todos nós, desde o por isso. Ônus e bônus andam junto. Ele diz: preparação no nosso entendimento, moderação na sobriedade e expectação esperando Jesus Cristo. Mais do que isso, à luz da obediência e não da ignorância, à luz do caráter de quem nos chama e não do mundo quebrado, à luz do entendimento que eu preciso me tornar o que eu não sou, mas eu preciso me tornar o que eu não sou em todas as áreas da minha vida. Só tem um jeito, irmão, para você saber se você já se tornou quem ainda você não é. Pergunte para quem faz tempo que não lhe vê. Quem está acostumado, está acostumado. Esse meu desafio é para você, meu desafio é para vocês e meu desafio é para nós. Eu estou no mesmo barco. Alguém precisa chegar perto de nós e dizer assim: erererê, hein? Quem te viu e quem te vê. Se isso é bom ou ruim, pergunta para quem falar. Vamos orar? Não sei como é que você veio, mas eu espero que a gente entenda que esse é um bom caminho e que Jesus Cristo andou por esse caminho. Hebreus chega ao ponto de dizer que ele mesmo se santificou pelas coisas que sofreu. Pai, muito obrigado pela tua palavra, louvado seja o teu nome. Obrigado porque ela é desafiadora, ela mostra um caminho para nós, um caminho de graça, de bondade, de verdade.
Não é um caminho que traz peso, mas é um caminho que traz purificação, um caminho para melhor. Mas que às vezes precisamos entender com clareza quais são os marcos antigos colocados pelo Senhor que não devem ser removidos, para que saibamos qual é o caminho a ser trilhado na Tua presença diante de tanta dificuldade. Existia na época e ainda existe em nossos dias. Ajuda-nos nesse processo, um processo de ônus e bônus, um processo de preparação, de moderação daquilo que tanto aguardamos, que gera expectativa em nós, de um processo de filhos da obediência e não filhos da ignorância, filhos da obediência e não filhos da ira. Ah, Deus, ajuda-nos nisso. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mas queremos fazer a vontade do Senhor que estás nos céus, do mesmo jeito que os anjos fazem perfeitamente a vontade do Senhor que estás nos céus. Ajuda-nos nisso, Pai, em nome de Jesus, a sermos filhos da obediência, que entendem o teu caráter e como estamos tão longe dele, que entendem que precisamos ainda nos tornar o que não somos, dá para melhorar muito, mas que entendem a necessidade de prestar atenção na variedade dos nossos comportamentos em todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos a não sermos exclusivistas, achando que apenas uma ou duas áreas precisam de atenção. Há muitas coisas da nossa vida que precisam de atenção. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor que habita no coração dos teus filhos, nos ajuda nesse processo, para que saiamos daqui nos parecendo cada vez mais com Cristo, andando do jeito que Cristo andou, fazendo as coisas que ele fazia, falando como ele falava, pensando como ele pensava, amando aquilo que ele amava e abominando aquilo que ele abominava. Pai, nós queremos, como filhos da obediência, nos parecer com o grande filho obediente, Jesus Cristo. Ajuda-nos nisso, para que essa igreja seja uma igreja de filhos da obediência e não filhos de outras coisas. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua igreja e nos dê a paz. É a nossa oração e o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, obrigado pela sua presença, que a graça do bom Deus lhe fortaleça. Se tudo der certo, domingo que vem é primeiro domingo, é isso, né? Domingo que vem teremos a ceia, tá bom? Prepara aí. Adriana, ajuda aí a preparar a ceia aqui, já vou dando logo aviso que aí já economiza o tempo, né? E faça a sua inscrição nas mídias sociais da nossa igreja, em algum lugar aqui, isso é um segredo, tá? Onde você viu lá, você clica antes do negócio sumir, porque nós vamos acompanhar a nossa igreja em cada uma das suas atividades, tá bom? É uma alegria muito grande ter você aqui. Deus abençoe e nos dê uma boa semana na presença dele. Um grande abraço.